Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu tô aqui para conversar um pouco com vocês sobre doença falciforme. Curta o vídeo, inscreva-se aqui no canal e comente a sua experiência, tá bom? É muito importante que você interaja com o vídeo para que ele chegue a mais pessoas. Hoje eu vou falar sobre a herança genética. Já tem alguns vídeos que eu já fiz aqui no canal que você pode acessar, que fala sobre a probabilidade genética de se ter um filho com doença falciforme, né, hemoglobinopatias. Depende se você tem traço ou não, eu já explico muito bem sobre isso, né? Já expliquei várias vezes sobre isso aqui no canal. Hoje eu vou falar sobre a herança genética, né? Sobre essa questão mesmo de você herdar a doença falciforme. Sobre essa herança genética, os pais geralmente se sentem muito culpados, né? Por conta que é algo que a gente recebe do pai mesmo e da mãe. Só que acontece que vocês não devem se sentir culpados. Então hoje eu tô aqui para conversar um pouco sobre isso, principalmente com os pais ou aquelas pessoas que querem entender um pouco sobre isso. Na questão genética, né, é igual uma herança, né? Já se fala herança genética, é aquilo que a gente recebe, porque para se formar, né, o ser humano precisa da característica de pai e mãe. E isso não vem só ali do pai e da mãe. Eu preciso que vocês entendam isso, porque às vezes o pai e a mãe se sentem culpados achando que é culpa dele e tudo mais, sendo que não é. Mesmo assim, se você soubesse que você tem um traço e tem essa probabilidade, ninguém é culpado, né? Porque assim, pela característica física do seu filho, você passou para ele assim, características de cabelo, né, pele, tom de pele e tudo mais, tamanho, a questão biológica mesmo, biotipo, tudo que é genético, né, é herança genética. E os pais, né, também herdaram isso dos avós, e os avós, né, da sua geração passada, e tudo isso foi vindo assim, então a gente não tem controle sobre isso, porque eu recebo muitos relatos, você conversa com os pais que estão muito assustados, que acabaram de receber o diagnóstico. Os médicos, eu acredito que pela consulta rápida também, ou às vezes não tem todo esse cuidado, não são todos, mas a maioria de orientar, de conversar, de falar com o pai ali também, que às vezes também não tem nem muito tempo, né? Então a gente está aqui para conversar justamente sobre isso, sobre essas delicadezas assim que a gente precisa perceber para não ter essa culpa, esse emocional carregado. Isso então é uma questão de hereditariedade mesmo, então é herança genética. Então, pai, mãe, você que tem o filho doente falciforme, traço ou qualquer outro problema que seja genético, não é culpa sua, porque você também recebeu isso de uma herança, né, hereditariedade genética dos seus antepassados, que também ninguém tem culpa. Porque se a gente pudesse, né, tivesse ao nosso alcance escolher, é claro que ninguém gostaria de ter isso. Mas são características genéticas inúmeras, né? Existem inúmeros problemas genéticos, doenças que estão por aí, né? Infelizmente, câncer, vários problemas, inúmeros, que a gente pode caracterizar como algumas questões genéticas, doenças específicas que são hereditárias que você pode apresentar. Então, a doença falciforme e essas hemoglobinopatias estão nessas doenças que são genéticas, questão de hereditariedade. Então, os pais precisam entender perfeitamente que não é culpa. Eu sei que é difícil para quem recebe diagnóstico. O primeiro momento é o mais chocante, né? Você não quer acreditar, ou às vezes vai por essa questão de você se sentir culpado, mas não se sinta. E também é claro que às vezes é preciso um acompanhamento psicológico, emocional, para ter toda essa base para você se fortalecer. Mas a gente precisa entender, se você parar e sentar friamente, olhar ali como é a questão genética, você vai ver que não teve culpa. Inclusive, quem tem o traço falciforme, toda pessoa pode ter a escolha de ter o filho ou não. E não é porque você teve a escolha de tentar ter um filho e veio com a doença, ou traço, ou qualquer outro problema, que você também tem culpa, porque na tentativa que você fez, você não queria a doença, você só teve essa liberdade de escolha e tudo mais, e a natureza, Deus quis assim, foi assim que aconteceu. Mas hoje também nós temos que ter fé e ver que as perspectivas de tratamento e de cura são grandes, né? As coisas estão evoluindo, então temos que ter mais calma, paciência para lidar com essa questão. Já que temos um problema, a gente tem que assumir e cuidar de quem está aí, respeitar, fazer um cuidado humanizado, para cada um ter uma convivência, uma qualidade de vida melhor. Então, a hereditariedade, a herança genética, ela vem da nossa família como um todo, antepassados, antepassados e gerações, que não é algo que a gente tem controle, não é algo que as pessoas devem se sentir culpadas. É porque, na hora de explicar, sempre os esquemas genéticos sempre mostram lá só a geração do pai, a mãe e a criança, né? Ninguém mostra os avós que vêm antes e tudo mais. Por
Por isso que às vezes dá a entender, os pais pensam, poxa, fui eu que passei e tal, tudo mais. E é interessante abordar todos esses assuntos, né, esmiuçar eles e falar sobre isso mesmo, porque não pode se tornar um mito. Todo mundo tem que entender perfeitamente de onde veio, porquê, né, e como lidar melhor com isso. Espero que vocês tenham entendido, gostado do vídeo, espero que eu tenha explicado de uma forma legal. Comente aqui embaixo o que você achou, qual é a sua relação com isso, tá bom? Até o próximo vídeo, tchau!